E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo? E hoje eu venho compartilhar com vocês Floresta Negra Moderna. Se o tradicional já é bom, imagine quando a gente pode melhorar. E nesse vídeo eu vou compartilhar massa, recheio, montagem e as duas formas que eu utilizo essa mesma receita para eu preparar as fatias do bolo ou o bolo inteirinho para vitrine. Então, bora para o passo a passo e surpreender aí todos com essa receita. Os seus clientes ou familiares, tenho certeza que vale a pena. E se você gostar desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário. Eu gosto muito da interação de vocês e compartilhar essa delícia para mais pessoas. Então, vou começar preparando a massa. É a mesma massa de sempre, mas como eu também vou preparar para fatias e outras medidas, eu vou passar novamente para vocês. Aqui eu tenho 4 ovos inteiros em temperatura ambiente. Uma xícara bem cheinha de açúcar refinado, já está peneirado e com uma pitadinha de sal. A medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. Aqui no vídeo eu vou falar para vocês por xícaras e na descrição eu vou deixar tudo por gramas. Vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira por 5 minutos os ovos com o açúcar. Enquanto isso, eu já vou separando o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha já está peneirada e não contém fermento, porque eu vou acrescentar. Vou utilizar também meia xícara de chocolate em pó, esse daqui é o 50% cacau, também está peneirado. E aqui eu tenho 1 colher de sopa rasa de fermento químico, vou acrescentar. Vou misturar todos esses secos e vou reservar. Aqui eu tenho 120 ml de água levemente morna. A água está morna porque é uma massa de chocolate e ela ajuda na pigmentação da massa e também já vai ativando o fermento. E nessa água eu acrescentei 30 ml de óleo, estou utilizando de girassol, mas pode ser sim o de soja. Também vou reservar esses líquidos. Aqui já deu o tempo do batimento da massa, vou colocar minha batedeira na potência 1 e vou acrescentar delicadamente a água com o óleo. Feito isso, eu venho com os meus secos, também vou colocar delicadamente, aqui eu só vou acrescentar, não vou bater. Se for da sua preferência, pode ser sim esse processo com a ajuda do fouet. Mas eu gosto de fazer tudo aqui na batedeira mesmo, eu não vou ativar o glúten da farinha de trigo. Terminando de acrescentar, eu vou misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. Aqui eu vou misturar até que fique uma massa homogênea. Feito isso, eu vou transferir toda a massa para uma forma redonda. A medida dessa é 25 de diâmetro e 10 de altura. Aqui, essa forma não precisa ter 10 de altura, porque essa vai ser para as fatias. Coloquei papel manteiga somente no fundo, porque eu quero que ela cresça rente à minha forma, não desgrude ali das laterais, porque eu vou utilizar essa massa para rechear. Distribuo bem a massa e vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Essa massa, nessa medida de forma, assa aqui no meu forno por 35 minutos. Mas lembrando que cada forno é um forno, se você ficar na dúvida, espeta um palitinho nele, saindo seco, já está pronto. E partindo para o recheio, aqui eu vou utilizar 1,5 caixas de leite condensado. 250 gramas de creme de leite, que é 1 caixa e mais um pouquinho. Aqui eu tenho 2 gemas que eu passei pela peneira, e para passar as gemas aqui na peneira, eu apenas estouro ela, não fico passando a colher e nem arrastando a gema ali no cantinho do pote, porque senão mesmo assim a gente faz passar a pelinha da gema e isso vai dar cheiro e gosto de ovo no nosso creme. E aqui eu tenho 300 ml de leite, esse é o leite integral. Já coloco um pouquinho ali na minha panela e o restante eu vou diluir no amido. Aqui dá 1,5 colher de amido. E, gente, esse creme aqui eu não vou congelar. Caso você queira esse creme ou o bolo inteiro para o congelamento, você substitui o amido pela farinha de trigo. O amido não permite o congelamento, isso por conta da mudança que traz depois do descongelamento. O amido, ele puxa a água e ele faz sorar dentro do nosso recheio, mudando totalmente a textura dele e o sabor também. Já a farinha de trigo permite o congelamento nos recheios. Aqui eu utilizei 25 gramas de amido. Se você quiser substituir pela farinha, você utilize 35 gramas de farinha.
E aqui não precisa de muito espessante, porque a gente tem as gemas também. As gemas, ela é um espessante natural e também ela é gordura, a gente chama de gordura boa. Então, todos os ingredientes na panela e tudo bem misturado. Agora sim eu vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Esse recheio tem alguns pontos que a gente tem que se atentar. Aqui, começando novamente pelo espessante, eu vou fazer no fogo médio. Vou começar no fogo médio, mas vai ter um momento aqui que eu vou deixar o meu fogo bem baixinho. Por quê? Aqui tem o espessante. Se eu faço no fogo alto, quando ele começa a cozinhar, o meu recheio vai encher sim de gruminhos, tá, gente? Como eu sempre falo aqui, não está perdido, mas é claro que vai dar mais trabalho. E pelo fato de eu estar usando aí o espessante, que aqui no meu caso é o amido, depois que ele começa a borbulha, eu preciso cozinhar ele bem para não ficar com gosto residual desse espessante. Mas sem segredos nenhum, né? Aqui todo mundo consegue preparar esse recheio. Já vou dar dica para vocês, caso o seu recheio fique aí com gruminhos. Aqui o meu recheio já começou no processo de cozimento. Eu deixei ali o meu fogo um pouco mais baixo, não totalmente baixo, tá, gente? Senão demora muito também para cozinhar. Depois que ele levanta a borbulha, já reduziu um pouco, aí sim eu aumento ele mais um pouquinho. E aqui eu preciso cozinhar ele bem, uma pelo espessante e outra que eu também quero um ponto de recheio firme. Ah, gente, sobre o recheio, se o seu ficar com gruminhos, já aconteceu isso comigo, tá? É super normal. Você vai deixar aí o seu fogo no mais baixinho que tiver no seu fogão, vai mexer bem até todos esses gruminhos saírem, aí sim depois você volta para cozinhar o tempo que precisa. Como eu falei, perdido não está, só é mais trabalhoso. Aqui o meu recheio já chegou no ponto que eu preciso, ele já tá bem espesso, eu passo a minha espátula, ele cai totalmente em blocos. E esse recheio aceita vários pontos, então você pode utilizar em vários preparos. A única observação é cozinhar o espessante, aí você dá o ponto desejado. Aqui eu deixei ele em um ponto firme, por isso que ele tá assim, caindo em blocos. Feito isso, é só transferir para um outro recipiente para esfriar mais rápido e não continuar cozinhando na minha panela. Colocar um plástico em contato, por ser um recheio quente e com leite, para não criar uma película. E deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E aqui a minha massa já assou e ela está quente, mas assim que eu conseguir segurar na minha forma sem me queimar, eu já vou desenformar. E para o desenforme, eu vou passar uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Vou retirar o papel manteiga, retirar aquele topinho ali que é mais açucarado e vou partir essa massa ao meio, porque para as fatias eu vou ter 2 camadas de massa e uma camada bem generosa de recheio. E para a calda do bolo, aqui eu tenho 60 gramas de leite condensado para 50 ml da calda da cereja e 300 ml de água. Eu utilizo água mineral. É uma caldinha fria, então é só colocar todos os ingredientes e misturar. E para quem gosta de receitas escritas, agora temos essa novidade aí para vocês. Vai ter um link aqui na descrição, onde você entra e pode baixar lá suas receitas e deixar guardadinha aí em PDF. Vou deixar o link na descrição e também fixado no primeiro comentário. E aqui eu tenho 300 ml de chantilly de boa qualidade, precisa estar bem gelado. De boa qualidade porque ele vai influenciar muito no resultado final desse recheio, o sabor. E gelado, porque se ele não estiver, ele não vai desenvolver. Se ele estiver quente, ele vai virar uma manteiga. Fiz o batimento na potência máxima. Esse pode ser na potência máxima, porque aqui eu quero que ele fique firme e poroso, né, gente? Porque eu quero realmente que ele fique cheio de bolinha de ar, para dar mais leveza no meu recheio. Agora aqui, se fosse para decorar um bolo, não daria. Aqui já chegou no ponto que eu preciso, ele já começa a fazer ali um buraco entre os batedores e ele também fica bem firme na minha espátula. Aqui o meu recheio já está totalmente frio, gente, precisa estar totalmente frio, tá? E olha aqui como o meu recheio está consistente. Aqui, a consistência desse recheio e o ponto do chantilly vai influenciar muito na textura final do recheio. Então, se você precisa desse recheio mais maleável, você reduz no ponto desse recheio quente e reduz um pouco no ponto do chantilly. Vamos supor se fosse para um bolo no pote.
E aqui o recheio precisa estar totalmente frio. Se ele estiver levemente morno, vai derreter o chantilly. Aí ele não vai entrar com a função principal aqui, que é trazer leveza para esse recheio. Vocês viram que primeiro eu amoleci bem o recheio, porque ele estava bem firme. Aí sim eu venho acrescentando o chantilly aos poucos também, para eu deixar a leveza. Aqui o meu recheio já deu o ponto que eu preciso. E, gente, esse recheio aqui você pode utilizar em muitos preparos mesmo. Sobremesas, pavê, dá para aproveitar bastante. E para a montagem aqui, a minha massa já está partida ao meio. Essa massa fica super fofinha mesmo, vale a pena se você ainda não fez essa receita. Ali, a mesma forma que eu assei o bolo, ela já está forrada com plástico. E para a montagem, eu sempre gosto de começar pela parte a qual tem o papel manteiga. Aqui eu nem retirei o papel manteiga para ficar bem claro para vocês. Por que que eu gosto dessa parte? Principalmente quando eu estou alisando um bolo, porque é a parte mais retinha, fica mais fácil para eu nivelar. E aqui vai ser a parte mais fácil para eu decorar as fatias. Já umedeci ali toda a camada de massa com a caldinha que eu preparei com vocês. E eu venho com as cerejas. Gente, a cereja aqui está bem carinha, então eu preciso fazer a lei da multiplicação, né? Eu peguei a cereja e parti ela em 4 vezes. Distribuí pela camada de massa, não coloquei muito, porque depois que eu coloco todo o recheio, eu venho com mais cerejas. Feito isso, eu venho com o recheio. Aqui, gente, eu coloco quase todo. Eu deixo 100 gramas de recheio para depois eu finalizar o bolo. Mas nessas 100 gramas eu coloco um pouquinho mais de chantilly, já falo para vocês. Coloquei o recheio, é só ajeitar bem com a ajuda da colher e venho novamente com cerejas. Aqui, gente, a quantidade da cereja você que define, tá? Eu mesma gostaria de ter colocado mais cerejas nesse bolo, só que o preço não ajuda, né? E como eu faço para vendas, então eu tenho que pensar nisso também. Senão depois o custo fica muito alto para eu repassar para minhas vendas. Distribuindo a cereja, eu venho com a outra camada de massa, umedeço novamente todo esse disco. Vou deixar esse bolo bem fechadinho e vou levar para a geladeira. Aqui eu deixei na geladeira de um dia para o outro. Aqui já é o outro dia e antes de partir esse bolo, como vai ser as fatias, eu deixo o meu bolo no freezer por 1 hora. Para as fatias do meu bolo ficar mais bonita, é um bolo que eu vou mandar inteiro para a vitrine, porém já cortado os pedaços. E conforme vai vendendo, o restante vai ficar lá. Então, eu tenho que deixar todas as fatias bonitas. Retirei o papel manteiga. Gente, eu não tenho costume de fazer a montagem com papel manteiga, mas para não ficar dúvidas aqui no vídeo, eu tô deixando. Feito isso, eu venho com uma espátula que eu deixei ela mais ou menos 3 minutinhos aí na água bem quente. Passo por toda a volta do meu bolo para eu retirar as marquinhas que o plástico deixa. Feito isso, eu venho com o cortador, mas aqui eu vou só marcar, aperto em cima do meu bolo e depois eu venho fazendo o corte. Gente, não foi toda a vida que eu tive esse marcador não, tá? Então, se você não tiver, dá para cortar a olho. E olha que eu sou péssima, viu, gente, para fazer os cortes das minhas fatias, foi por isso que eu comprei esse cortador. Mas saía, eu conseguia vender. O bom do cortador é que eu corto tudo igualzinho, bonitinho. Quando eu não tinha, saíam uns pedaços maiores, outros menores, e eu tinha que vender pelo mesmo preço. Mas vendia, gente, mas é claro que os bitelão ia primeiro, né? E aqui, cada corte, eu limpo a minha faca, passo na água quente também e venho com ela. Não seco a faca, tá, gente? Porque se ela tiver um pouquinho molhadinha, é melhor ainda. E aqui, como eu falei pra vocês, que eu não vou vender o bolo inteiro, vou vender as fatias, então eu preciso ter essa preocupação com cada fatia. E para a cobertura do bolo, eu deixei 100 gramas de recheio e nesses 100 gramas eu acrescentei 140 ml de chantilly batido. Aqui o chantilly estava em ponto médio. Coloquei em uma manga de confeitar sem bico mesmo, cortei só a pontinha e venho passando por cada fatia. Aqui, gente, essa cobertura vai ser mais uma colinha mesmo para grudar toda a minha decoração. Feito isso, eu venho com raspinhas. Aqui eu fiz raspa de chocolate nobre, mas, gente, eu fiz bem fininha, fininha mesmo, só para ter mais volume e não aumentar tanto o meu custo. Coloco por cima de todas as fatias.
Ah, gente, aqui em cima desse chocolate eu também polvilhei um pouquinho de açúcar gelado. No vídeo cortou, mas daqui a pouco vai dar para perceber esse açúcar. Ali, gente, dá para ver o açúcar gelado, ele não derrete na minha decoração. E aqui também, tá, gente, por redução de custo, eu coloco em uma fatia uma cereja com talo e a outra sem talo, porque aqui aonde eu moro, a cereja com talo é muito mais cara do que a cereja sem o talinho. E assim, gente, não deixa de ser cereja, né? Eu gosto da com o talinho somente para decoração mesmo. Mas é opção, se você quiser utilizar só cereja sem o talo ou com o talo, fica a critério. Eu faço isso porque, como eu falei, é para vendas, então eu preciso reduzir o custo. Não tô perdendo a qualidade, só tô reduzindo. E a fatia fica assim, fica uma fatia linda, né, gente? Deixo ela assim na vitrine e para entrega eu uso a hamburguera número 3. E eu vendo essa fatia por R$14. Lembrando que cada um tem o seu custo, então nunca deixe de calcular para você não sair no prejuízo. E agora eu vou explicar para vocês como eu utilizo essa mesma receita para fazer o bolo inteiro para vitrine. Aqui é a mesma receita de massa, a mesma de recheio, tá, gente? As mesmas quantidades, só estou utilizando aqui a forma 17 de diâmetro e 10 de altura. Essa daqui precisa ter 10 de altura. E fiz a divisão da massa em 3 partes e a divisão do recheio em 2. Decoro somente com chantilly, finalizo também com raspas de chocolate. Gente, aqui no canal já tem como eu bato meu chantilly, já tem vários vídeos eu também mostrando bolos de vitrine e decoração, então vou deixar alguns aqui na descrição. Feito isso, eu venho com um toque especial para já fazer propaganda aí do meu nome. Eu fiz esse chocolate utilizando as forminhas personalizadas da 3D Formas. E lembrando que tá tendo aí um desconto de 10%, utilizando aí o cupom BRUNA10. Eu vou deixar a validade desse cupom aqui na descrição e também o link direto para você ir lá acessar. Finalizo com cerejas também. E, gente, aqui eu bati a mão no meu bolo, em cima e embaixo, para disfarçar, porque a gente dá um jeitinho para tudo, né? Eu coloquei uns pedaços de raspa de chocolate ali no rodapé do meu bolo. Vou pesar e já mostrar para vocês, porque eu sempre esqueço, né, de falar o peso. Essa minha bandeja, ela tem o peso de 155 gramas. Então, esse meu bolo ficou pesando 2,250 kg. E, gente, já me conta aqui se você conhece esse bolo por outro nome. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe também sugestões aí de novos sabores para eu trazer de bolos aqui no canal. E lembrando, se você quiser essa receita em PDF, eu vou deixar o link na descrição e também fixado no primeiro comentário. E participe também nas minhas redes sociais, eu vou deixar também na descrição. E é claro que eu espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau!